Bom dia, aqui é o professor Leonardo Gonçalves Rinsa e essa é a segunda parte da nossa aula sobre inversa de funções. Bom, após a exposição da primeira parte, surge a dúvida: como achar a fórmula da inversa de uma função? O procedimento é esse. Então, primeiro passo, você vai trocar x por y na sua função original. Onde tiver x, você vai escrever y e vice-versa, né? E depois você vai reisolar o y, fazer cálculos algébricos e reisolar o y. Então, vamos ver esse exemplo. Quero achar a inversa desta função. f de x igual a 2x menos 1 sobre x mais 5. Primeiro passo é pegar a fórmula da função original, né? Que é y igual a 2x menos 1 sobre x mais 5, né? F de x e y é a mesma coisa. E aí, veja, eu troquei o x com y. Onde estava escrito y, eu escrevi x. Onde estava escrito x, eu escrevi y. Agora eu vou reisolar a variável y. Multiplica-se em cruz, x vezes y mais 5 é igual a 2y menos 1. Utiliza-se a propriedade distributiva, xy mais 5x é igual a 2y menos 1. Bom, como eu quero isolar a variável y, eu passo tudo que tem y para antes do sinal de igual, para o primeiro membro, né? Então, 2y passa para cá, vira menos 2y. E tudo que não tem y passa para depois do igual, para o segundo membro. Mais 5x vira menos 5x. No primeiro membro eu coloco o y em evidência, y vezes x menos 2. E no segundo membro eu coloco menos 1 em evidência. Passando esse fator para o lado de lá, dividindo, eu obtenho a fórmula da inversa. O interessante é observar que o domínio da função original é o conjunto imagem da inversa e vice-versa. Por exemplo, se você olhar para a fórmula da função original, você vai ver que o domínio dela é o conjunto dos x pertencentes a R, tais que x é diferente de menos 5. Esse é o conjunto imagem da função inversa. O conjunto imagem da inversa é o conjunto dos y pertencentes a R, tais que y é diferente de menos 5. Por outro lado, o domínio da função inversa é o conjunto dos x pertencentes a R, tais que x é diferente de 2. Esse é o conjunto imagem da função original. O conjunto imagem de f é o conjunto dos y pertencentes a R, tais que y é diferente de 2. Uma observação interessante é essa aí. Os gráficos, né, de uma função e de sua inversa são sempre simétricos em relação à reta y igual a x. A reta y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares do plano cartesiano, né? É a reta que divide o primeiro e o terceiro quadrantes ao meio, tá? E a gente sabe que se o ponto AB pertence ao gráfico da função f, o ponto BA pertence ao gráfico da função inversa de f, tá? E esses dois pontos, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. Quer dizer, eles estão em cima da mesma perpendicular a essa reta, né? E estão à mesma distância dela. Só que um está de um lado e o outro está do outro lado, tá? Isso faz com que essa reta y igual a x, ela funcione assim, como um espelho plano, tá? Você vê que a curva verde, que é o gráfico da inversa, é como se fosse realmente o reflexo da curva laranja em torno, né, por esse espelho plano, tá? Então, isso que quer dizer os gráficos serem simétricos em relação a essa reta. Vamos pegar como exemplo aí uma função afim. A função f de x igual a 3x mais 2. Se você fizer os cálculos, você vai verificar que a inversa dessa função é essa aqui, ó, x menos 2 sobre 3. Tá? E aqui nós temos o gráfico dessas duas funções representadas aqui no plano cartesiano.
a reta vermelha é a função f, a reta verde é a função inversa de f e a reta azul é a reta y igual a x. Então você vê que a reta verde é realmente o reflexo da reta vermelha em relação a esse espelho azul. O mesmo acontece depois do ponto aqui de interseção das retas. A semirreta verde é o reflexo da semirreta vermelha em torno do espelho azul. Tá? E para terminar, vamos dar um exemplo aí de uma função que não é bijetora. Essa função f de r em r, dada por f de x igual a x ao quadrado, ela não é bijetora. Primeiro, ela não é injetora. Veja, se você traça realmente essa reta aqui horizontal, né? Um exemplo aqui, né? Essa reta horizontal, ela corta a parábola, que é o gráfico da função, em dois pontos distintos. Isso quer dizer que este elemento do domínio e este outro elemento do domínio possuem a mesma imagem. Isso faz com que a função não seja injetora. Do mesmo modo, ela não é sobrejetora, porque o contradomínio dela é o conjunto R. E se você observar bem, nenhum número real abaixo de zero, nenhum número real negativo, é imagem de ninguém. Tá? Se você traçar uma reta horizontal do tipo y igual a k, com k menor do que zero, essa reta não intercepta a função, a parábola. Portanto, essa função não é sobrejetora e não é bijetora, portanto, tá? Logo, ela não tem inversa. Mas eu posso restringir o domínio e o contradomínio dessa função ao conjunto R+, que é o conjunto dos números reais não negativos, porque ele é composto dos números reais positivos e o zero, que não é positivo nem negativo. Se eu tomar essa função f de r em r+, dada por f de x igual a x ao quadrado, esta função sim é bijetora, porque eu estou tomando agora só esse ramo aqui da parábola. Então agora essa função torna-se bijetora. Tá? Logo ela tem inversa. A inversa dela vai ser a função f menos 1 de r em r+. Qual a fórmula da inversa? Tome a fórmula original, y igual a x2, né? Troque o x com y, x igual a y2, e reisolando o y, nós vamos ter y igual a mais ou menos a raiz quadrada de x. Bom, no caso desta função, né, em que a inversa tem como contradomínio o conjunto dos reais não negativos, né? Ou seja, eu quero que o resultado seja positivo ou zero, eu vou tomar a raiz positiva como inversa. Então, f menos 1 de x é a raiz quadrada de x. Poderia restringir o domínio da função f ao conjunto dos números reais não positivos, que seria o conjunto R-. Tá? Então, a função f de R- em R+, dada por f de x igual a x ao quadrado, também é uma função bijetora. Nesse caso, a inversa dela seria a função f menos 1 de r em r-, dada por f menos 1 de x igual a menos a raiz quadrada de x. E para terminar, eu coloquei aqui no mesmo plano cartesiano o gráfico das funções f de x igual a x ao quadrado, que é a curva laranja, e f menos 1 de x igual a raiz quadrada de x, que é a curva vermelha. Ambas funções de R+ em R+. E aqui você vê que os gráficos, né, as curvas são simétricas em relação à reta y igual a x. Essa parte vermelha aqui é o reflexo dessa parte laranja. E essa parte vermelha aqui por cima é o reflexo dessa parte laranja aqui por baixo. Tá? Então é isso. Leiam o texto escrito sobre função inversa, façam os exercícios para você fixar bastante esse conteúdo. Até a próxima aula.